En esta primera aula de la disciplina de electromagnetismo vamos a estudiar, vamos a seguir alguns livros e o livro mais adequado, mais moderno talvez é o do Sears. Então, la mayoría de las cosas que voy a explicar está aquí en el libro, a pesar de que algunas cosas voy a pegar de otros libros o voy a aprofundar en cosas que él no explica. Entonces, aquí está escrito el tema 21 porque ese libro viene de un atrás, que es el de mecánica, entonces simplemente sigue a secuencia. Entonces, ¿qué vamos a explicar en esa primera aula de la disciplina de electromagnetismo? Vamos a explicar el concepto de carga eléctrica y lo que eso implica, eléctrica, o concepto de fuerza eléctrica, que aquí no aparecen, mas va a ser muy importante, fundamental, y a partir de ahí, como consecuencia, veremos que a partir de las cargas eléctricas emergen fuerzas y a partir de las fuerzas podemos ver a fuerza más intrínseca a partícula, mas podemos ver a fuerza de un punto de vista geral, global, extrínseco, que será el campo eléctrico. Então, disso se trata o primeiro capítulo e vai levar 2 aulas ou 3, espero que sejam só 2. Então, por enquanto, nesta aula aqui vamos ficar até a metade. Vamos introduzir a carga elétrica e a ver se até onde dá para ver de força elétrica, assim que fica uma aula muito longa. Pronto, então, antes de começar, bom, os conceitos em si mesmos, pues es siempre bom ver un poco de contexto. Então, eu coloquei aqui um roteiro e para me orientar um pouco. Então, como eu estava falando, é bom entender um pouco, pois, por que temos que estudar electromagnetismo e por que é importante e isso todo. Então, para que entendam esse contexto, pues, o que la mayoría de los alumnos que están en ese curso ya sabe algo de mecánica. Entonces, siempre a secuencia de esa manera, no estudia física. Comenzamos por un curso de mecánica y después pulamos para electromagnetismo. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta que surge es por qué tenemos que estudiar electromagnetismo. O dito de otra manera, ¿será que mecánica no era suficiente ya? ¿Puedo me despedir con la física solo estudiando mecánica? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no. Mecánica explica muchas partes de la física, mas es un ramo muy importante. Es un ramo, digamos, podríamos hablar primero, a partir del cual comenzó a se construir la física moderna. Então foi muito importante do ponto de vista histórico, mas com ele não explicamos a natureza. Precisamos de mais teoria, mais resposta, né, para poder explicar a natureza. Então, a mecânica não é suficiente. Por isso tem que vir aí o eletromagnetismo. Deixa eu colocar certinho aqui, eletromagnetismo. Pronto. Então, o contexto por trás de esse novo ramo e o anterior de mecânica é as forças fundamentais. Então, isso é eletromagnetismo. A força fundamental da natureza é a parte mais importante de repente no que tange o contexto. Então, não esqueçam que fundamentais da natureza. Pronto. Não esqueçam desse ponto de vista que é trivial e a base de tudo do que vemos por trás, na natureza. Pronto, então, existem 4 forças fundamentais da natureza. Esse é o contexto que envolve tudo. Então, a primeira é a força de gravitação, ok? E essa força pode ser estudada em um curso de mecânica, apesar de que na maioria dos cursos fica de fora, numa física 2, né? Porque mecânica é física 1, mas só vamos colocar aqui para que, mesmo que não tenham visto num curso de mecânica,
depende de que en el seno medio. Y aparte, a forza de gravitação universal, se coloca aqui no lado direito, seria isso aqui. Deixa eu colocar FG, força de gravitação, que se alguém tem dúvida, é basicamente o peso. O peso é uma força gravitacional. Então, a força de gravitação tem essa fórmula, é uma constante de gravitação universal que multiplica a uma massa que atrai a outra massa, M1 e M2, porque é uma força entre duas massas, de fato. Podemos colocar aqui a força que exerce uma massa sobre a outra. Essa será a distância que separa as massas e pronto, essa seria a força de gravitação universal, ou gravitação, certo? Pronto. Então, isso está no curso de mecânica. Então, agora, digamos que em eletromagnetismo, vamos a estudar essa segunda força, que é a força eletromagnética. A força eletromagnética, que foi na parte aqui, desse ponto 2. Então, disso trata a disciplina, de entender os fenômenos elétricos e magnéticos e como ir mais além e aprofundar nas causas de cada um para entender que no fundo forma parte do mesmo fenômeno. Por isso que se juntou as palavras eletricidade e magnetismo dentro de uma só. Históricamente antigamente eran separadas, os fenómenos eléctricos parecían que no tenían nada a ver con los magnéticos, mas después con la descubierta das ondas electromagnéticas y la luz, ¿eh? aprofundar o que é a luz y eso todo, pues ahí se vio que formaba parte del mismo fenómeno. Y después aquí faltan dos fuerzas que son la fuerza nuclear forte e a força nuclear fraca. Ok? Então essas são duas últimas forças que faltam para entender toda a natureza. O problema é que isso aqui é visto em um curso, está fora de Física 1, Física 2, Física 3, Física 4 aqui. A força nuclear fraca talvez se veja em Física 4, porque isso tem a ver com a radioatividade, a bioactividade. Y a fuerza nuclear forte, pues también se ve en un curso de física 4, ven por cima, porque eso aquí es física atómica, ¿cierto? Es física atómica un poco más profundo. Pronto. Física nuclear, perdón, física nuclear. Pronto. Ok, entonces, eso aquí vamos para por otra disciplina y por enquanto vamos a enfocarnos en la fuerza electromagnética, ¿ok? Então disso se trata, esse curso. Pronto, então esse é um pouco de contexto e a disciplina de eletromagnetismo vai estar dividida em 3 partes e vai ser uma para cada estágio. O eletromagnetismo se divide em o estudo da eletricidade, mas a eletricidade na verdade é muito geral. Se eu falo eletricidade, vem na cabeça de repente, pois, un curso técnico, ¿no? de electricidad de una casa o algo así, ¿no? Entonces, por causa de eso vamos a colocar mejor electrostática. Electrostática. Entonces, vamos a estudiar esas fuerzas eléctricas, mas cuando ellas están paradas, ¿cierto? Por eso es estática, fuerzas eléctricas paradas, perdón, cargas eléctricas paradas. Ahí vamos a estudiar después qué acontece cuando las cargas entran en movimiento, y eso vamos a llamar de electrodinámica. Y no final de la disciplina vamos a estudiar el magnetismo. ¿Ok? Magnetismo. Y tenemos que seguir estrictamente esa orden porque cuando el magnetismo eso se manifiesta cuando las cargas están en movimiento, ¿cierto? Entonces aquí está, tenemos que estudiar las cargas cuando están paradas. Después podemos estudiar las cargas, cuando más que entendamos todo, podemos estudiar qué acontece cuando las cargas se mueven y vamos a ver que a partir de ese efecto de que las cargas se muevan, a partir de ahí emerge el magnetismo. ¿Ok? Pronto. Entonces esa va a ser la secuencia de la disciplina. Ok, pues dito eso, vamos a encerrar un poco el contexto y vamos a ir entrando en los asuntos
desse tema primeiro, ou tema 21 do livro. Então, toda a disciplina do elektromagnetismo orbita ao redor desse conceito, que é o conceito de carga elétrica. Carga elétrica. Então, todo mundo tem uma noção de que a carga elétrica e o tal de que existen cargas positivas, existen cargas negativas. Deben colocar eso de otra manera. Todo el mundo tiene ese concepto claro de que existen cargas positivas, existen cargas negativas y que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Pronto, entonces, es básicamente eso. Mas, muchos libros nos explican de dónde sale el concepto, de dónde sale ese fenómeno, o qué es la carga eléctrica en sí mismo. Entonces, eso aquí es un poco más complicado, está completamente fuera de nuestro escopo y solo para que tengamos una noción, la carga eléctrica, para saber en sí qué significa la carga eléctrica, tenemos que entrar en teoría más profunda, más abstracta, como por ejemplo la teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, evidentemente eso ahí no da para explicar todo eso ahí, no está fuera del escopo, insisto, mas solo para que tengan una idea. Yo separé aquí as simetrías que existen en la naturaleza y es interesante entender eso porque parte de esas simetrías ya fueron estudiadas en curso en la disciplina de mecánica. Entonces, lembro que la naturaleza tiene unas propiedades y algunas de esas propiedades pueden ser invariantes. Y variantes que dicen que no varían, se conservan, ¿cierto? Y toda vez que hay una ley de conservación por tal de ser invariante, pues a partir de ahí emerge una cantidad que es conservada. Entonces, ya estudiamos eso en un curso de mecánica, que estudiamos lo que es energía y por qué la energía se conserva. Estudiamos lo que es momento lineal y la conservación del momento lineal. Estudiamos el momento angular en las rotaciones y también estudiamos conservación del momento angular, ¿cierto? Entonces, esa aquí son esas físicas que tienen por trás un teorema de conservación. Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese, por qué existe esa conservación? Y ahí que está, es porque existe una propiedad de la naturaleza que dice que eso es así, y es que se conoce como invariante, ¿no? Entonces, ¿por qué la energía se conserva? Pues porque existe una traslación temporal que indica que si no hay atrito, lo que acontece antes, la historia es igual yendo para frente que yendo para atrás, no habría ninguna distinción. Entonces, a gente sabe que efectivamente hay una distinción, sí, pero eso en un mundo macroscópico y es porque existe una disipación de energía a través de calor y ese calor no puede ser recuperado, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, hay una quiebra de esa simetría, ¿cierto? Y por eso que digamos, acontecen fenómenos como eso, que no mundo macroscópico, ¿no? Que las personas envejecen y nunca es al contrario, las cosas se estragan, las cosas se desordenan, ¿ok? Entonces, eso en un mundo macroscópico. Pero en el mundo microscópico, la energía se conserva, ¿ok? Ahí también acontece la conservación del momento lineal, que debido a una traslación do espacio, no sentido en que la física no muda en cualquier lugar del universo, la física es la misma, y también existe una conservación del momento angular debido a que las leyes de la física son las mismas cuando una rotación es para la derecha, levógila, que cuando es destrógila, ¿okay? Aquí también existe una simetría y en química específicamente acontece algunas de ellas, ¿no? Pero ahí, eso ya está, es un caso particular de eso aquí, ¿cierto? Entonces, esas simetrías que estudiamos en mecánica son simetrías que se llaman externas de la naturaleza, ¿no? Pero también existen otras simetrías que son internas y una de ellas especialmente la que tiene a ver con la carga eléctrica, ¿ok? Entonces, ¿de dónde emerge la carga eléctrica? ¿Por qué la carga eléctrica existe en la naturaleza? Pues por causa de eso. Y curioso aquí es teoría cuántica de campo. Entonces, no vamos a entrar, solo para que salga, ¿cierto? Entonces, la carga eléctrica existe debido a que
existe algo en la naturaleza que él es así, digamos, la naturaleza es así. Y así porque existe ese conjunto de transformaciones unitarias, ¿no? Se llaman transformaciones Gates, ¿no? Que faz con que emerja esa propiedad de conservación de la carga y el concepto de carga en sí mismo, ¿ok? Entonces aquí lo que digo, aquí no vamos a entrar, mas ya todo el mundo sabe que todo es por causa de simetría de la naturaleza, ¿cierto? Pronto. Entonces, eso de ahí emerge la carga eléctrica. Es importante saber esto que dice en un curso así cotidiano de química o cualquier curso macroscópico, biología, así. No es necesario porque tanto cursos de química cuanto de biología y esos así que son macroscópicos, pues básicamente están en un nivel de los átomos, ¿ok? Están en un nivel atómico. Todo acontece en esos cursos, está en un nivel atómico. Entonces, siendo así, no es necesario que acontece dentro de las partículas fundamentales, no es necesario, ¿ok? Entonces, podemos nos centrar en lo que dice antes, que existen partículas positivas y partículas negativas y tengan propiedades que nos vamos a ver ahora, de repulsión y atracción, ¿cierto? Pronto, pues vamos a ver cómo que podemos aprofundar en eso de ahí. Vamos a ver los fenómenos que surgen o cómo entre esas cargas diferentes, cuando son diferentes y cuando son iguales, y cómo producirlas también, ¿ok? Bueno, tal vez antes de eso vamos a colocar aquí el concepto de carga elemental porque puede ser importante. Carga elemental. Entonces, a carga elemental se define como a carga de un electrón. A carga de un electrón. Y el electrón se representa así, a letra E, con un elevado, digamos, a un signo negativo. Que se coloca así pronto. Entonces, esa carga elemental, la carga de un electrón, y se coloca así. Vamos a comenzar a colocar cosas cuantitativas. Aquí. Ese valor de una carga fundamental y 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Y coulombs es a unidade da carga, ok? Então, lembrando aqui cosas que vimos no começo do curso de mecânica, lembro que existen é algo diferente, existe uma associação, né? Mas são coisas diferentes entre grandeza física e unidade, certo? Então, isso aqui é a grandeza física da carga, certo? E isso aqui é a unidade Coulomb, okay? Que é a unidade da carga, certo? Mas está relacionado a grandeza física com a unidade. De fato, se eu isso aqui não digo, se eu falo de qualquer coisa, um objeto de 2 coulombs, então eu já estou falando que isso é carga, certo? Mesmo que não tenha dito carga na frase, ok? Pronto. Por quê? Porque existe essa associação, né? Como eu estava falando. Pronto. Se tirar isso, pronto. Ok, então essa é a carga elemental ou fundamental. Por que escolher a carga de um elétron e não a carga de um próton? Pues porque o elétron no puede ser dividido. Hasta donde se sabe, o elétron es una partícula elemental. No existe una división menor del elétron. Por eso existen divisiones menores del próton, ¿cierto? Entonces, aquí, solo para ver conceptos que muchos ya deberían saber, no es que sean que los átomos, vamos a ver aquí, la constitución de la materia, vamos a ver aquí, composición de la materia. Pues ¿de qué se compone la materia? Pues la materia se compone de unas partículas llamadas prótons, ¿cierto? Otras partículas llamadas neutrones que tienen que estar ahí para que el átomo no se desmache, que esas son cosas que
de esas otras fuerzas, a força nuclear forte nesse caso, certo? Os nêutrons têm que existir no átomo porque senão o átomo se desmancharia. E o que eu digo, isso tem a ver com a força nuclear forte, certo? Então temos que ter prótons e nêutrons. Os nêutrons têm carga, deixem colocar assim, Qn, a carga do nêutron é 0, a carga do próton, deixem colocar assim, é igual a 1. Bom, eu não posso colocar um coulomb é uma carga enorme, né? Se colocar que equivale a uma unidade elementar, certo? E depois ao redor dos núcleos, certo? Isso aqui é o núcleo, deixem colocar vermelho. Isso aqui é o núcleo atômico. Núcleo. Pois ao redor dos núcleos, lá longe, certo? Bem longe do núcleo, pois estão os elétrons, ok? Os elétrons. E os elétrons têm carga que é igual a -1, ou seja, é contrária à carga dos prótons, né? Bom, todo mundo sabe isso. Isso aqui também podemos discutir aqui, também está fora do escopo da disciplina, no sentido que as partículas, eu coloquei aqui como pontos, sabemos que as partículas não são pontos, não sabemos como são simplesmente distribuições de frequência, certo? Do ponto de vista quântico, mas no que respeita a isso também não vamos precisar chegar a aspectos quânticos, né? Podemos visualizar, entender, podemos estudar a disciplina como se fossem pontos por enquanto, não vai ter problema. Ok? Pronto, pues eso é a carga do elétron, a carga fundamental, complementar, e a carga do próton. E é o que estava falando, não se escolheu a carga do próton complementar porque o próton realmente está dividido em 3, certo? Se eu pegar aqui um próton e eu ampliar, pois o próton está dividido em quarks. Então tem um quark, não lembro se é um quark top, down, eu teria que ver, mas top, down, down, eu posso ver isso, mas deixa eu ver aqui rapidinho, ok? Quark, próton, 2, top, a ver aqui, UD, a U era, não sei se é top, isso, o quark up, isso. Então, vamos apagar isso aqui. E um próton está composto por 3 quarks, que são 2 quarks chamados ups e um quark chamado down. Então, certo? Isso é assim, isso se compõe um próton. Ok? Pronto. E eles têm uma carga que está dividida, certo? Isso é a carga dos quarks, vamos colocar aqui, são quarks, é 1/3 ou 2/3 da carga do próton, ok? Mas também aqui, de novo, precisa saber a composição das partículas fundamentais? Não é necessário no curso de eletromagnetismo. Então, voltando ao que eu disse atrás, podemos estudar o eletromagnetismo perfeitamente com esses conceitos de carga positiva e carga negativa. Não precisa saber de que se compõe cada uma, mas só lembrando que isso aqui é elementar. Isso aqui não pode ser dividido, ok? Não se divide, ou melhor, indivisível. Pronto. Ok, então, continuando com o roteiro, a ver, onde estamos aqui? Pronto. Vamos ver os efeitos macroscópicos, ou seja, vamos ver o que eu estava falando antes. Vamos nos esquecer do que acontece dentro das partículas, porque isso não está fora do escopo, não me interessa para todo o eletromagnetismo, só quero ver o que acontece a grande escala, que é a nossa escala do dia a dia, né? Pronto. Ou atômica no máximo, certo? Então, pois podemos estudar os efeitos macroscópicos do que acontece com as cargas, né? Efeitos macroscópicos
eu digo, macroscópico aqui pode soar, estou querendo dizer a partir da escala tônica, daí para frente, certo? Pode chamar de micro, macro, mas não daí para baixo. Pronto, você vai entender agora. Então, aqui que está. Vamos usar elementos corriqueiros e vamos induzir carga nele. Então, o livro explica muito bem essa parte daqui. Deixem ir mais para baixo e se alguém quer aprofundar isso aqui, está muito bem explicado. Seria essa parte daqui. O livro pega hastes de diferentes materiais, certo? Aqui vai pegar hastes de plástico e depois vai pegar hastes aqui, essas azuis, hastes de vidro, e vai fregar essas hastes com outro material diferente. Então, ele pega assim uma haste de plástico. Opa, deixa eu colocar assim melhor. Então, isso aqui vai ser plástico, material, e vai fregar em pele, em outro material diferente feito de pele animal. E aí que acontece? Quando um é esfregado com o outro, pois acontece o seguinte, que a ver, um segundo. Isso daqui, é que não está aplicado assim, aqui fala, né? Depois de ser friccionada, porque acontece o seguinte, que, deixa eu colocar aqui, depois da fricção de um com o outro, acontece que essas hastes de plástico ficam carregadas negativamente, certo? Negativamente. E acontece também que essa pele fica carregada positivamente, ok? Então, esse é um efeito macroscópico do que acontece com as cargas. Então, vamos estudar, vamos ver em profundidade o que acontece aqui. Então, por que depois de terem... Bom, eu não disse, mas isso aqui supostamente não tem carga. Deixa eu colocar aqui, antes de que nada aconteça, tipo, vamos colocar o zero, o oriente referencial, carga neutra, nos dois casos, né? Os materiais não têm carga. Mas depois de serem esfregados um com o outro, pois o plástico fica carregado negativamente e a pele positivamente. Então, o que aconteceu aqui? Pois o que aconteceu foi o seguinte. A ver se posso colocar um desenho aqui maior. Deixem colocar aqui a haste, tipo, isso aqui vai ser a haste. Esse livro também não entra em detalhe, né? Então prestem atenção. A ver. Esse aqui seria a haste. Deixem colocar aqui até isso aqui. Isso aqui vai a interface entre a haste, certo? Tipo isso com isso, ok? Na hora de ser esfregado, tipo antes daqui, deixem colocar melhor antes. Eu vou fregar essa parte com isso. Então isso aqui será a interface de contato. Então, aqui vou colocar os átomos da haste de plástico. E aqui vou colocar os elementos da pele. Plástico. Então, o que aconteceu foi o seguinte, aqui temos os núcleos e aqui temos os elétrons da haste. Aqui tem outro núcleo e aqui os elétrons da haste. Uma haste de plástico, o plástico está composto por moléculas longas, meio longas até. Então, isso aqui é uma simplificação bem bruta, sim, porque é o que eu digo, a haste não está composta por partículas, por átomos, está composta por moléculas e longas, certo? Mas tudo bem, só para que tenha uma noção. Deixem colocar os elétrons em azul melhor e o núcleo a preto. E o núcleo aí tem prótons e nêutrons, mas não me importa. Pronto. Então aqui vou colocar os átomos da pele e aqui os elétrons. Opa, na azul. Pronto. Tipo isso. Então, quando eu enfrego uma coisa com a outra, o que aconteceu? Que o plástico fica carregado negativamente, por quê? Porque na hora de esfregar,
ele fez com que os elétrons que estavam aqui dentro dos átomos ou das moléculas da pele, eles viessem para cá, ok? E por que pode acontecer isso? Bom, primeiro, na hora de esfregar, o que acontece é que estamos, digamos, produzindo energia, ok? E essa energia pode fazer com que elétrons consigam pular fora das órbitas, certo? Como que na hora de esfregar você fornece a energia necessária para que os elétrons pulem, certo? E na vez que pulam, eles vão ir para o lado, para as moléculas mais eletronegativas, ou seja, moléculas que precisam, que absorvem mais elétrons, ok? Bom, vocês sabem que, apesar de que aqui a carga seja neutra, no sentido em que, vamos supor, se aqui há 4 elétrons, também há 4 prótons, e está todo equilibrado, mesmo assim, pode acontecer que os átomos tenham uma distribuição que faça com que parte do átomo da molécula seja mais, atraia elétron de um lado, ok? Tipo assim, eu estou querendo dizer que de repente, será, o átomo fica mais para cá e os elétrons ficam mais para cá, certo? Então, ele atrai esse elétron, ok? Pronto, mas as razões de por que acontece isso podem ser várias. Mas o que se trata disso, que basicamente isso aqui atrai os elétrons da pele. Então, nesse caso, acontece que esse elétron que está aqui ganha energia devido ao atrito para pular e ele vai embora para cá. Então, esse elétron agora forma parte desse átomo, essa molécula, e agora o efeito neto, o efeito geral de todo foi o quê? Pues que esse átomo aqui, ou essa molécula, foi carregado negativamente, ou seja, se formou um íon, certo? Porque agora tem um excesso de carga negativa. Vamos supor que acontece igual com, sei lá, com esse daqui, com esse elétron, acontece igual. Então, esse átomo molécula virou um íon, enquanto que, um íon negativo, enquanto que esse átomo ou molécula que ficou aqui, pois agora ficou faltando uma carga negativa para ser neutro, porque era neutro antes. Então agora esse átomo ou molécula ficou positivo, e esse aqui também. Pronto, ok? Ele perdeu uma carga e, portanto, uma carga, um elétron, e, portanto, ficou positivo, certo? Então, por isso que acontece que se a haste ganhou cargas, ou seja, elétrons foram transferidos para ele, é porque a pele perdeu esses elétrons e, portanto, se tornou positiva. Ok? Então, nessa aplicação toda, é importante entender outras coisas que coloquei aqui no roteiro. Bom, o conceito de carga elementar, pois já expliquei, mas é o conceito de conservação da carga, certo? Porque é o que estou falando. Veja só que se essa haste ficou com 3 cargas, ficou com 3 cargas negativas a mais, certo? Vamos colocar aqui mais 3, tipo ganhou o material inteiro, a haste ganhou 3 elétrons, é porque esse aqui os perdeu. Então, isso é o que se conhece como conservação da carga. Tipo, a carga não é como a massa. A massa não aparece e desaparece. Não acontece isso. A massa, se está no lado, tem que ir para outro. Se for em um lugar, tem que ir para outro lugar. Ok? Então aqui acontece igual, certo? Se um elemento se carrega negativamente, como aconteceu aqui, é porque outro teve que se carregar positivamente. Ok? Outro é a conservação da carga. E no fundo, a conservação da carga é um teorema fundamental da natureza, devido a que eu expliquei antes, a que é uma simetria da natureza, né? A carga é uma grandeza física que os elementos têm, certo? Por quê? Porque a natureza é assim, é igual que a massa, uma propriedade fundamental da matéria, certo? Mas, além disso, essa grandeza física encerra o tem por trás um teorema de conservação, porque, de novo, porque a natureza é assim,
y particularmente por causa de ese tipo de invariante. Ok, pronto. Pues muy bien, você já sabe que a cara se conserva. E outro detalhe importante nesse fenômeno que aconteceu, nesse fenômeno macroscópico, ou na verdade nesse fenômeno microscópico que virou, que se tornou macroscópico, no sentido que podemos visualizar perfeitamente os efeitos, né, a grande escala, pois aconteceu uma coisa que muitas pessoas, ou não aconteceu, digamos, uma coisa que as pessoas erram muito aqui, porque quando, prestem atenção, quando se diz que o material está carregado positivamente, né? Nesse caso escrevemos a pele, prestem atenção aqui, a pele carregou-se, não vai caber, carregou-se positivamente. Então, quando se fala isso, não significa que os prótons foram para a pele, certo? Não, a gente não disse uns minutos atrás que existem carga negativa e carga positiva, e eu falei que a matéria se compõe de elétrons que são negativos e prótons que são positivos. Eu disse isso antes, né? Mas não confundam com isso aí. Quando o material se carrega positivamente, não significa que os prótons foram para o material. Não acontece isso, certo? O que acontece é que ele perdeu elétron. E por quê? Por que os elétrons se movem de um material para outro e os prótons não? Essa é a pergunta que surge agora. Pois porque o elétron é muito leve, ok? De fato, a massa do elétron é ao redor de 2000 vezes, vou colocar ao contrário, a massa do próton é muito maior que a massa do elétron. Tanto é que a massa do próton é ao redor, um pouco menos, 1800, quase 1900 por aí, mas tudo bem, aproximando. A massa do próton é ao redor de 2000 vezes a massa do elétron. Então, aqui já entra a coisa de mecânica. Por que é o elétron que se move e não é o próton? Bom, primeiro porque o elétron é quem fica de fora, certo? E quem fica de fora é que leva esse atrito, ok? Esse é o primeiro. Mas também podemos pensar, e se esse atrito aumentar a energia, de repente o próton sai? Pois não, pelo mesmo, porque está protegido pelos elétrons, certo? Mas mesmo assim surge essa pergunta, mas tipo, tudo bem, os elétrons se movem, mas por que não se movem os prótons? Porque os prótons são muito massivos, são muito pesados, certo? Então, é mais fácil que o elétron se mova porque pesa menos do que um próton. Lembra de mecânica. A força, deixa eu colocar aqui, a aceleração, vamos colocar aqui como se fosse a primeira linha de Newton, né? Só que só envolvendo uma força. Força igual a massa vezes a aceleração. Mas se eu solo daqui a aceleração, fica a força e eu pela massa. Então, veja só que a relação entre massa e aceleração é inversamente proporcional. E, portanto, quando eu aplico a mesma força, certo? Se eu aplico a mesma força a dois objetos de massa diferente, o objeto com massa menor vai ter uma aceleração maior, por causa dessa relação inversamente proporcional. Okay? Então, é por isso porque que eu digo, também porque os elétrons estão de fora, mas é que também, na verdade, os elétrons estão de fora do núcleo, por isso também. Porque como eles são mais leves, são eles quem giram ao redor do núcleo e não ao contrário, ok? Pronto. Então, isso aí é importante para entender que o que se move vão ser sempre os elétrons, certo? Não os átomos, não os núcleos. Ok, pois com isso já entendem mais um pouco. Só falta ver aqui que pode acontecer que, dependendo do material, aconteça ao contrário. Tipo, nesse atrito que fizemos entre um material e outro, entre o plástico e a pele, aconteceu, digamos, uma transferência líquida de elétrons de aqui para cá, certo? Elétrons foram transferidos da pele para a haste. Mas
podemos hacer lo contrario, podemos transferir el electrón de un haste para otro material, ¿no? Sin ser pele, y eso que el libro explica aquí. Entonces, podemos usar otros materiales diferentes con otras propiedades, no cual ahora quien sea o más electrón negativo sería, o sea, quien más atravesó el electrón sería en este caso a seda. Entonces, si yo troco materiales por seda, ¿no? O equivalente a pele, ¿no? Y vidrio, o más haste de vidrio, pues acontece lo que está haciendo, lo contrario. A seda trae más esos electrones y na hora de esfregar, pues esos electrones salen del vidrio para a seda. Y por eso el vidrio fica cargado positivamente porque perdió el electrón para a seda. ¿Ok? Entonces aquí está. En función de los materiales, ¿cierto? Puede acontecer una cosa y otra dependiendo de qué material atrae más electrón. ¿Ok? Pronto. Pues esos son fenómenos físicos que acontecen tradicionalmente y a partir de ahí que surgió o estudio las cargas eléctricas. De fato, eso aquí surgió en la Grecia antigua, alrededor del año, más que 600 por ahí antes de Cristo, por ahí. Se encontraron unas rosas de ámbar y esas rosas cuando eran enfregadas unas con las otras, pues se intercambiaban electrones, ¿eh? Y ahí que de repente las rosas a la hora de ser enfregadas se atracían, ¿no? Por causa de esa transferencia de electrón. ¿Ok? Pronto. Entonces, yo acho que de fato la palabra electrón ven, acho que el libro explica eso, ¿no? La palabra electrón, do griego electrón ven a palabra electrón ven do ámbar, dessa rocha. Ok, pues, ¿qué más? Pues, otra cosa que, outra característica importante desse fenômeno é o fato que uno dice de manera explícita, é o fato da quantização da carga, porque vean só que na hora de fazer a transferência líquida de elétron, vean só como fiz o desenho. Fiz aqui 3 cargas negativas, foram para cá, e aqui 3 cargas positivas ficaram, né? 3 cargas positivas não, 3 falta de elétron, né? Não são 3 cargas positivas totalmente, é falta de elétron. Bom, aqui está claro implicitamente o fenômeno da conservação da carga, né? O que disse antes, se isso aqui fica com 3 negativo, é porque do outro lado tem que sair essas 3. Mas vejam só que esse número que coloquei aqui sempre vai ser um número inteiro, certo? Eu não coloquei como tipo 2,73 elétrons, não coloquei assim e nunca vou colocar. Por quê? Porque como o elétron é uma carga elementar, não pode ser dividida. Então, isso que eu separei aqui como quantização da carga. Ok? Então, daqui para frente sempre vai ser assim. E vamos tratar a carga como se fosse dinheiro, como se fosse qualquer objeto que não pode ser dividido, né? Um real pode ser dividido em, sei lá, centavos, mas tipo, não existe moeda já, acho que não existe mais moeda de 1 centavo, acho que a mesma moeda existe de 2 centavos. Então, o que eu digo, se houver transferência de dinheiro entre pessoas, tudo bem, que uma coisa é o dinheiro das contas bancárias, o dinheiro digital, e outra coisa é o dinheiro físico tangível, né? Estou falando do dinheiro tangível. O dinheiro tangível não, ninguém pode dar para outra pessoa múltiplo de 1, né? Porque acho que não existem mais só centavos, existem moedas de 2 centavos, né? Então todo vai ficar de 2 centavos para cima, né? A troca de dinheiro físico. Pues tipo, acontece isso igual com os elétrons, certo? Pronto. Isso que significa quantização da carga. A carga é transferida em quantums, certo? Em quantos. Ou quantum. Em pedaços, não em frações. Ok, pois vamos ver como podemos classificar os materiais em função de como agem nessa transferência de carga, e vai ser muito importante no futuro da disciplina, ao longo da disciplina, né? Vamos ver sobre isso a partir daqui. Então, vamos montar um experimento aqui, rapidinho. Vamos pegar aqui pendurar uma esfera aqui, de um negócio aqui,
vamos a pendurar uma esfera de metal, deixa eu colocar um pouco melhor assim, pronto, uma esfera de metal, vamos pendurar aí para que não, através de um fio e de massa desprezível, e vamos trazer essa haste que usamos antes, vamos usar ela aqui, carregada negativamente. Então vou colocar aqui a haste e pronto. Deixem colocar só 4 cargas, não vai que para ter vão entender agora? Em vez de 3, vou supor que eu carrego com 4. Então, eu vou usar um fio. A ver como posso colocar. Vou colocar essa cor. Vou conectar um fio entre os dois, certo? Então, esse seria o arranjo. Isso aqui posso pegar um fio de metal, por exemplo, acho que o livro usa cobre, mas qualquer metal dá certo. Um fio de metal. E isso aqui, vou ter que supor que isso aqui é plástico. Todo isso aqui é plástico. Pronto. Bom, na verdade não me importa como for isso. O que eu quero que isso aqui seja plástico. Vamos entender por que agora. Então, o que acontece nesse caso é que parte dos elétrons que estão aqui, lembra que são elétrons, excesso de elétrons, né? Então, o átomo tem excesso de elétrons, o haste tem excesso de elétrons. Então, parte desses elétrons que estão aqui, uma vez que é feita essa ligação através desse cabo, certo, de metal, então acontece o seguinte fenômeno, que esses elétrons vêm para cá. Então, os elétrons, eles deixam de estar aqui, vou colocar aqui, eles saem daqui e eles vêm para cá. Ok? Então, dessa maneira, uma vez que eu retiro o cabo, se eu retiro o cabo, pois acontece que a bola que antes não tinha carga, certo? A carga era neutra. Acho melhor colocar assim de repente, tipo assim, o que acontece antes acontece depois. É mais fácil de entender. Então, isso o que acontece antes, justo antes de fazer essa ligação, certo? E isso que acontece depois. Aqui ficam duas caras negativas e aqui na haste, pues também ficam duas caras negativas. De tal maneira que a densidade de carga agora é a mesma. Bom, supondo que as matérias têm mais ou menos a mesma dimensão, claro. Ok? Então, isso que aconteceu. Certo? Elétrons se transferiram para cá. Se transferiram 2 elétrons para cá. E por que aconteceu isso? Pois porque esse metal tem uma propriedade que é a condução do elétron. Então, foi através desse material que os elétrons que estavam aqui foram conduzidos, certo? Por isso são materiais condutores, porque são capazes de conduzir a corrente entre outros materiais. Então, o metal é um condutor porque ele serviu mesmo de condutor, ele serviu de condutor de carga, ok? Então, o primeiro tipo de materiais importantes que são os condutores. Materiais condutores são, portanto, quais? Pois todos aqueles que são capazes de conduzir carga, de transferir carga, conduzir a plana, etc. Ok? E eles são contrários aos materiais isolantes. Então, o plástico, por exemplo, é um material que tem outras propriedades e essas propriedades são isolantes. Deixa-me colocar, a ver como se coloca aqui. Os plásticos são isolantes. Por quê? Porque essas duas caras que estão aqui, elas não vão embora. Elas poderiam ir embora por aqui se o cabo fosse isolante. Perdão, se o cabo fosse condutor, e isso aqui fosse condutor, elas poderiam vazar por aqui. Mas não vazam por quê? Porque elas estão impedidas de serem conduzidas, né? Então, esse é um material isolante, certo? Então, essa diferença entre os materiais, e isso vai ser muito importante na disciplina, vai aparecer muito. Ok? A pergunta agora imediata é, tá,
eu sei que isso é assim, eu sei que existem materiais condutores, existem materiais isolantes, mas por que os materiais condutores conduzem a corrente e por que os materiais isolantes não conduzem a corrente? Bom, pois os materiais condutores conduzem a corrente porque deixem colocar aqui, a ver, os materiais condutores, os condutores de maneira geral, eles têm a propriedade seguinte: eles estão compostos por átomos, não tanto por moléculas, são átomos da tabela periódica, átomos normais, tipo átomos da mitad da tabela periódica. E os átomos da mitad da tabela periódica, eles têm a propriedade de que eles têm muitos elétrons nas suas camadas. E esses elétrons estão fracamente ligados, sobretudo das camadas mais externas. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte: os átomos, os condutores, eles têm um núcleo, eles formam normalmente uma rede cristalina, certo? Bom, isso aqui vem lá das impurezas da rede, mas tipo, eles têm os núcleos, eles têm uma nuvem de elétrons, eles têm um bocado de elétrons, muitos elétrons, estou falando ao redor de 40, 50, 60, 70, dependendo do material, certo? Estou supondo átomos neutros, né? Ou seja, átomos neutros significa ter o mesmo número de elétrons que de prótons, certo? Só que não quero entrar no detalhe do núcleo. Eles têm muitos elétrons, só que os elétrons que estão mais para fora, que por acaso ficam mais fora das últimas camadas, eles vêm, é como se eles viessem algo neutro, porque como é átomo, o núcleo é positivo, certo? Positivo. E essa nuvem toda de elétrons é como se fosse negativa. Então, é como se eles viessem como se uma coisa se compensasse com a outra, de maneira que eles não sentem atração porque o que está na sua frente tem carga zero, certo? Ok? Então, por isso que os elétrons que estão nas camadas mais externas estão fracamente ligados e muitas vezes se chamam assim, se chama elétrons livres. São elétrons livres, livres entre aspas, né? Porque, o que eu digo, é quase livre, falta muita energia, pouca energia para que eles tenham livre. De fato, com a temperatura ambiente, isso já fornece energia suficiente para que eles tenham livre, certo? Para que estejam fracamente ligados. Qualquer fóton que é pego já deixa ele livre. Então, isso é muito fácil a temperatura ambiente. Ou qualquer vibração, a vibração também pode ser entendida como energia também. Ok, então, isso que acontece nesses elétrons, que no momento que há uma diferença de potencial, não posso falar isso ainda, mas no momento que há uma sugação de carga, que carga é sugada, como por exemplo aqui, a carga é sugada para cá, porque aqui sobram elétrons, certo? Aqui sobram elétrons e aqui não tem, então sempre há um equilíbrio, como dois corpos que são colocados em contato com temperaturas diferentes, certo? É tipo isso. Um corpo, existe uma transferência de calor, né? Nesse caso equivalente a uma transferência de elétron, quando um corpo tem uma temperatura maior que outro. Então existe uma transferência de calor. Por aqui igual. Existe uma transferência de elétron quando um corpo tem mais elétron que outro. Okay? Até eles se equilibrarem, como está aqui. Então, isso que acontece aqui. E como estava falando, por que a condução é possível? Porque com pouca diferença de energia entre esse ponto e esse ponto, se coloca aqui porque não quero falar de diferença de potencial, mas no futuro vai ser isso, com pouca diferença de energia entre esses dois pontos aqui, pois agora vai haver uma transferência de elétron para um lado para outro. Vocês podem ver isso como se fosse um balanço. Tipo assim. Se isso aqui pesar mais que aqui, na verdade coloquei ao contrário, né? Porque acontece de segundo se que era para a direita, mas tudo bem. Certo? Se houver um desequilíbrio entre um ponto e outro, se aqui houver um peso e aqui houver um peso muito pequeno, pois aí vai haver um equilíbrio entre os dois pontos, ok? E isso vai ser fácil através de um condutor, que seria isso daqui. Vai ser fácil porque aqui não existe, digamos, atração dos elétrons, ok? Isso aqui não atrai nada, muito pouco. Então, os elétrons se movem muito fácil, é como se não houvesse atrito. Então, no momento que isso aqui houver uma inclinação,
que no futuro será uma diferença de potencial, como se fosse uma inclinação, pois os elétrons vão cair pela ladeira, em um sentido ou em outro, ok? Pronto. Pues eso acontece en los materiales conductores. ¿Y qué acontece en los materiales isolantes? Pues los isolantes eso no acontece. ¿Por qué? Porque los materiales isolantes son los materiales isolantes están feitos por átomos o por moléculas que normalmente son átomos da parte de cima da tabela periódica. Estoy hablando de macromoléculas, moléculas de repente, macromoléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? Entonces, son átomos que no acontece ese fenómeno de apantallamiento. Tipo, cuando el átomo es pequeño, todos los electrones son igualmente atraídos. No existe ese efecto de apantallar, es que no sé cómo fala en portugués, apantallar, ¿cierto? De impedimento. Como si fuese un muro, como si fuese un muro, no existe eso cuando el átomo es pequeño, ¿cierto? Porque pequeño esto que nos fala con pocos protones y electrones. Ok, entonces por eso que los materiales isolantes no conducen a corriente, porque si un electrón, déjenme colocar aquí una serie de estructura atómica más o menos, estoy hablando de un núcleo pequeño y un electrón con pocos electrones, ¿cierto? Tipo eso. Entonces, si un electrón pasa por un electrón nuevo, ¿no? Pasa para acá, aí esse núcleo fala, opa, peraí, tipo, tá vendo? Eu vejo você aqui, ó. Eu não via você aqui, porque tinha muitas coisas no meio, tinha muitos elétrons no meio. Mas aqui eu vejo você. Então venha para cá, galera, certo? Então por isso que um isolante, bom, tem uma explicação mais, tipo, não é isso aqui tão corriqueiro, né? Mas acho que com isso entenderam, mas acho que dá para explicar bem desse ponto de vista. Tudo bem que isso aqui vai envolver ecuaciones de fuerza de Coulomb y eso, más a campo eléctrico, más básicamente eso de ahí. ¿Cierto? Entonces ya entiende la diferencia entre conductores e isolantes. ¿Ok? Entonces por eso que la carga por aquí no pasó, ¿no? Existe también un tipo último de material, que sería material de transición entre los dos, que yo coloqué aquí en un roteiro, pronto, semiconductores, que fica como entre un y otro. Os semicondutores podemos estudar más na frente, mas só para que saibam sobre isso, por enquanto, semicondutores. Os semicondutores são materiais que eles às vezes atuam como isolante, certo? Aliás, na maioria das vezes atuam como isolante, mas podem se tornar condutores se a temperatura aumentar, ok? Ou dito de outra maneira, os semicondutores são materiais cuja condução depende da temperatura. ¿Ok? Tipo, esos son semiconductores. ¿Y dónde se usan semiconductores? Pues, por ejemplo, en los paneles solares, los MOSFET, muchos chips, ¿no? Mas vamos a estudar más en frente. Solo voy a colocar aquí que existe una última posibilidad, que no coloqué en el roteiro, mas serán superconductores. Superconductores, que son materiales que ellos son conductores normalmente a cualquier temperatura, mas acontece quando a temperatura é muito baixa, acontece uma transição de fase no qual eles conduzem a corrente, digamos, sem perda de energia, sem atrito, certo? Conduzem a corrente muito bem demais, são supercondutores. Isso também vamos deixar para mais na frente, certo? Vamos estudar mais na frente. É muito interessante, muita pesquisa nisso aqui hoje em dia, é muito importante. Pronto, mas por enquanto nos focamos nesses dois. Então, só por enquanto, nesses dois, condutores e isolantes. Ok? Pronto. Então, isso que respeita aos materiais. E vamos encerrar com esses fenômenos que acontecem quando colocamos... bom, esse aqui já foi estudado, né? Que é carregamento por condução, que foi o que acabamos de fazer. Ou que colocamos um condutor entre dois materiais e essa corrente foi conduzida. Então, esse foi um carregamento, né? Porque essa bola elementar aqui foi carregada por condução. Então essa aqui já foi também. Essa aqui vamos deixar, porque assim a temporada vai ficar muito longa, vamos ver só isso.
Ok, bom, aqui só falta falar que isso daqui, né? Como isso aqui se carregou negativamente, pois agora existe uma repulsão através de uma força elétrica que vamos ver que será isso daqui. Isso vai ser a lei de Coulomb. Vamos estudar na próxima aula. Você tem aqui uma força elétrica. Deixa eu tirar esse que eu quis dizer, não quis colocar aí um elétrico, quis colocar força elétrica. Pronto, não um elétrico. Então, isso vamos estudar já na próxima aula. Vamos ver sobre esse tipo, como carregar outros materiais, como carregar não por condução, sino por indução, que é muito interessante, certo? E isso vai ser importante em magnetismo, porque o funcionamento do motor é assim, é um mecanismo por indução magnética, não elétrica, magnética. Então, como será um carregamento por indução? Então, carregamento por indução. Então, pois seria usando uma experiência parecida a essa. Acho que eu posso usar isso daqui mesmo, mas eu vou usar um exemplo do livro, porque o livro faz faz um negócio aqui que pode ser interessante, que podemos discutir, que é isso daqui, essa parte daqui, que não daria para fazer com esse arranjo experimental que eu fiz aí, né, anterior. Então vamos pegar o mesmo arranjo que faz o livro, que é pegar uma bola, pegar aqui um suporte, pegar aqui o chão, e isso aqui tem carga neutra, carga zero, carga neutra. Isso aqui é o metal. A ver como posso colocar. Dizem das mesmas cores que aqui, só para manter a convenção. O condutor vai ser o laranja, vai ser uma bola condutora. E aqui vai ser um cabo, um suporte isolante. Pronto. Então uso o mesmo arranjo. E aqui coloco de novo essa haste. Haste de novo negativa aqui. Pronto. Não sei se o livro usa haste negativa também. Ah, sim, pronto. Então vai ficar o mesmo que aqui. Assim que usar a positiva. Pronto. Então isso aqui tem a bola tem carga neutra. Isso aqui tem carga 4 elétrons sobrantes, certo? Mais 4 elétrons. Pronto, então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar essa aqui, vou aproximar isso para cá. Então, quando aproximo, acontece que o seguinte, deixa eu colocar aqui de novo o suporte, aqui a bola, aqui, e agora arraste bem pertinho. Então, aconteceu o seguinte, 4 cargas negativas, deixa eu colocar melhor, 1, 2, 3, 4, pronto. Aconteceu o seguinte, penso que essas cargas negativas não pularam para cá, até porque não tem como, né? Não tem como. Cuidado, porque isso é uma coisa interessante. Estou supondo que isso aqui é vácuo. Estou supondo que o que tem ao redor daqui é vácuo. Na verdade, sabemos que não é assim, né? Que vamos ter sempre o ar, né? O ar é quase vácuo, certo? O ar é quase vácuo. Mas quando o ar é úmido, aí temos que ter um pouco mais de cuidado, certo? Ok. Pronto. Porque pode acontecer fenômeno precisamente de polarização, que é o que vamos ver aqui no final. Pronto. Ok. Então, essas cargas, como eu estava falando, não estão aqui, não tem como ir, porque estou supondo que não tem uma via, não tem um caminho para passar, certo? Mas acontece um fenômeno curioso quando isso aqui é um condutor, certo? Lembra que assim que essa cor laranja são condutores, então essa aqui é uma esfera condutora. Então, como os materiais condutores, acabamos de ver que eles possuem elétrons livres, certo? O que eu acabei de explicar aqui, eles possuem elétrons livres a temperatura ambiente, pois acontece o quê? Que devido a essa aproximação da haste, vai acontecer que os elétrons dos átomos que estão aqui, certo? Estão compostos por uma rede atômica, os elétrons dos átomos vão
Deixem colocar o elétron a azul, melhor. Ok, pronto. Os elétrons que estão aqui, os elétrons livres, estou falando, os elétrons das últimas camadas, eles vão se afastar para cá. Por quê? Porque existe uma repulsão entre isso e os elétrons livres. Então, os elétrons livres vão ter que vir para cá. Ok? Mas se os elétrons livres vêm para cá e deixam essa parte da bola metálica, essa parte da bola carregada negativamente, então essa parte daqui, da parte direita, tem que ficar carregada positivamente, ok? E carregada positivamente, certo? Não quer dizer que aí só fiquem os prótons. Não, não ficam os prótons. Os prótons estão rodeados de um monte de elétrons que continuam aí, certo? Então não ficam só os prótons. O que acontece é quando digo carregado positivamente, foi que os elétrons que estavam aí já não estão mais, já migraram para a esquerda e, portanto, esses átomos ficaram ionizados, certo? Ionizados positivamente, ou seja, com falta de elétron, ok? Então, isso é o que acontece. Isso é o que acontece. Então, deixem simplificar o desenho, vou vir para cá. Aqui seria 1, 2, 3. Então, simplificando o desenho, ficaria assim. Aqui o suporte, aqui a bola. Opa, vamos fazer algo melhor, pronto. Tá vendo? Pronto. Então, agora o que aconteceu é que os elétrons migraram para esse lado e aqui ficou, por causa da haste, né? Que não perdeu sua carga. Assim colocar melhor. Pronto, não perdeu sua carga. E aqui ficou positivamente carregado. Deixem colocar só duas. Porque não tem por que ficar quadro igual que aqui, porque não existe um encosto, não encosta um no outro. Então não existe um equilíbrio. Pronto. Deixem colocar essa cara aqui mais embaixo até. Pronto, só isso que acontece, ok? Então, a bola de metal, por ser um condutor, cuidado que isso não acontecerá no plástico. Por ser um condutor, as cargas se redistribuem, ok? Agora, o que acontece? Se eu afasto essa haste, pois tudo volta ao normal como era. Por quê? Porque esses elétrons daqui agora vão ser atraídos, vão ser repelidos, digamos, pelos seus átomos, que são neutros, no sentido que não precisam de carga, mas vão ser atraídos de volta para os átomos que precisam dessa carga, né, para ser neutros. Então, se eu afasto a carga, a haste, tudo volta a como estava, certo? Mas, se por acaso o que eu faço como aqui faz o livro, que eu pego um fio aqui, um fio condutor, certo? Acho que o livro faz isso aqui mesmo, né? Então, ele coloca o fio do lado onde fica o elétrons. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar aqui o fio, do outro lado. Então, eu pego um fio e eu faço uma ligação da bola com a terra, certo? Quando eu faço isso, em um curso técnico de eletrônica, isso aqui chama uma tomada terra. Como se tem outra palavra? Como é? Como se fala aí? Deu um branco agora. Toma terra, acho que é. Toma terra. Ok? Toma terra. Aterrar. Pronto, que não saía, agora sim. Aterrar. Aterrar. Ok? Aterrar. Então, quando eu pego, isso aqui eu coloquei na cor certinha, portanto é um condutor, né? Então, quando eu pego um material e eu aterro ele, agora o que acontece? Que esses elétrons que estavam aqui, esse excesso de elétrons, por agora ele vazou para cá. Vazou para cá, de maneira que a bola agora ficou assim. A bola agora ficou assim. Vamos dar a cor certa aqui. Isso aqui ficou assim. E agora aqui ficou duas, ficou carregada positivamente. Deixa eu colocar aqui melhor. Ficou carregada positivamente, ou seja, a bola agora ficou ionizada, com duas cargas faltando, né? Duas cargas faltando. Agora a haste pode estar aqui sem problema. Certo? E agora se eu afasto ela, pois agora já a bola fica
com essa carga, fica carregada positivamente. Então, vejam só que em momento algum eu não encostei a arraste com a bola. O que eu fiz foi criar uma carga por indução, certo? Não por condução. Então aqui foi um carregamento por indução. Estão vendo aqui? Carregou por indução. Certo? Ok? Porque em nenhum momento encostei nada com nada. Ok? Pronto. Pues é um tipo de carregamento possível também. E isso aqui se usa, por exemplo, nos pinos. Na verdade, nos pinos aqui é piada, né? Porque não funcionava como deve funcionar. Mas as tomadas foram feitas com 3 pinos. Por quê? Porque para que um seja positivo, outro negativo e outro seja a toma de terra. E dessa maneira eliminamos a carga electrostática dos aparelhos eléctricos. Apesar de que os pinos podem ter até 3, as tomadas, os cabos, né, podem ter até 3 pinos, mas depois uma vez que ligar a tomada não tem a tomada de terra, na maioria das vezes não tem. Então isso aqui virou nada, não foi a canto nenhum, certo? Mas que existe e que é assim, né? Se usa isso, se usa o aterramento para tirar a carga electrostática dos materiais, certo? Ok? Pronto, uma pergunta que pode surgir antes de continuar, ou antes de encerrar essa parte, é por que essas cargas eletrónicas baixaram para a Terra? Pues a resposta está em que a carga é uma coisa que vamos ver mais na frente. Os materiais têm uma propriedade chamada capacitância elétrica. Capacitância elétrica é quanta carga um material é capaz de absorver. Então, o que acontece com a Terra é que a Terra, por ser muito grande, é um material que tem uma capacitância quase infinita comparada com qualquer material corriqueiro, ok? Então, ela tem uma capacidade enorme de absorver carga, ok? Então, é por causa disso de que os elétrons, eles vazam sempre que houver um aterramento, essa carga eletrônica vai se mover para lá, sempre, ok? Eu lembro de um técnico de instalação de casa elétrica que ele falava isso. Eu não sei por que isso acontece, mas toda vez que você... Porque, claro, os técnicos muitas vezes não sabem toda a profundidade, uma eletromagnética em profundidade. Aí ele fala para mim, eu não sei por que isso acontece, mas a carga você liga qualquer cabo que ligar, toda a carga eletrostática, toda a carga livre vai para lá. Ok. É um sumidero de carga nesse sentido. Pronto. Então, isso seria, portanto, como vimos aqui já, carregamento por condução, carregamento por indução, sem encostar. E por último, existe um fenômeno que acontece muito, por exemplo, na água ou em outro tipo de materiais, que é a polarização. E a polarização consiste em o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui um material, e aqui tenho, por exemplo, esse arraste, 1, 2, 3, 4, deixa-me colocar aqui assim, com a cor certa, 2, 3, 4, carregada negativamente, né? Carregada, 4 negativo, pronto, com 4 elétrons sobrantes. Então agora acontece que em alguns materiais, quando aproximo o arraste, eu posso gerar um fenômeno chamado de polarização. E a polarização consiste em quê? Consiste em que, uma vez que isso está, se isso está aqui, está longe, acontece o quê? Pois aqui temos os prótons, certo? Vamos dar a carga positiva a esta vermelha, temos aqui o núcleo, né? Os prótons, e aqui temos os elétrons. Então temos aqui, pronto, todo orbitando aqui, pronto. Aqui temos outro núcleo aqui, composto por 2, 3, 4 prótons, não sei, 4 nesse caso, porque temos um nêutron, e aqui temos os elétrons, certo? E aqui também. Aqui, outro. Vamos colocar aqui outra também aqui, pronto. E assim em diante, né? Pronto. Isso aqui não tem por que ser tão ideal, porque se tem impureza, ou de repente não estou falando de átomo, o material tem moléculas de átomo, mas
sigue todo más o menos bajando. Ok. ¿Cierto? Entonces tiene material con sus átomos ahí y átomos material neutro. ¿Ok? Entonces, material neutro significa eso, por cada átomo que yo pegar tiene un número de electrones que de protones. ¿Cierto? A pesar de no colocar 4 protones como bolas, porque si no va a caber. Entonces acontece lo siguiente, cuando aproximo esa haste para acá, ¿no? Tipo, en vez de estar afastado, ahora esto aproximo, pues acontece lo siguiente, miren eso. Existe una repulsión entre ese electrón de aquí, ¿están viendo? Y ese de aquí, ¿cierto? Existe una repulsión. Entonces, en ese caso, ¿qué va a acontecer? Es que esos electrones de aquí van a ser puxados para la izquierda, porque van a se afastar por repulsión, ¿cierto? Entonces, esos electrones que estaban aquí ya no van a ficar más en esa primera línea da trinchera, digamos, como si fuese una guerra, ¿no? No van a ficar ahí en la primera línea, van a recuar por causa de esa repulsión. Entonces, deixa tirar esse traço aqui. Pronto. Então agora eles vão vir para cá. Deixa eu colocar como tichinhos. Pronto. Vão vir para cá de repente. X aqui, X aqui, X aqui. Ok? Então, ao fazer isso, o átomo não continua sendo neutro, certo? Continua havendo uma neutralidade. O único que aconteceu foi uma redistribuição de carga, certo? Então, dessa maneira se criaram como, digamos, dois planos. Um plano onde existe digamos, uma distribuição de carga positiva, ok? E outro plano onde existe uma distribuição de carga negativa, ok? Pelo fato de esses elétrons virem para cá, os que estavam aqui, né? Virem para cá, pues acontece que existe aquí un exceso de carga negativa que faz repelir el electrón para acá, ¿cierto? Entonces es como si fuese un efecto en cadena, ¿no? A carga que estaba aquí en la primera trinchera va a ser enviada para acá, más aquí va a ser repelida para acá y de aquí para acá, ¿cierto? Entonces si yo continúo hasta el final, pues lo que va a acontecer es que, digamos, esa carga negativa que está aquí va a ficar aquí y luego en el final, ¿cierto? Ese exceso de carga negativa. No era exceso, ¿no? Es redistribución. ¿Ok? Mas es así, ¿no? Eso aquí fica negativo, eso aquí fica positivo y así. Con exceso de carga positiva y así sucesivamente. Entonces, cuando eso acontece, ese fenómeno que se conoce como polarización. ¿Ok? Porque yo tenía un material donde todo estaba homogéneamente distribuido, no había ningún problema, mas agora aqui aconteceu que a primeira camada, digamos, a primeira trincheira, pues agora virou positiva. Antes era neutra e quando eu aproximei essa haste agora virou positiva. Então, pelo simples fato de fazer isso, e isso é importante porque acontece com a água é um material que já é polarizado de por si, certo? Bom, exactamente, la temporización puede ser aumentada cuando aproximamos algún objeto cargado. Pues cuando eso acontece, ese material ahora aparece una fuerza de atracción, ¿cierto? Aparece una fuerza eléctrica de atracción entre los objetos debido a esa polarización. ¿Por qué? Porque, insisto, eso aquí es negativo y eso aquí es positivo, ¿entiendes? Pronto. Aquí sería una fuerza, emerge una fuerza eléctrica de atracción en ese caso, ¿ok? Y también podría ser una fuerza eléctrica de repulsión si usase un material diferente, ¿no? Si ese material fuese una haste, fuese cargada positivamente, pues usando otro material diferente, pues ahora acontecería un fenómeno contrario. Ahora eso aquí viraría una primera frente de electrón y aquí viría una segunda frente de electrón, no, perdón, de exceso de electrón, aquí una segunda frente con carencia de electrón, aquí una segunda frente con exceso de electrón y así en diante, ¿cierto? Y ahora vería una, perdón, a ver, eu fiz certo? A ver, deixem botar aqui um pouco, não sei se eu fiz certo, deixem aqui aplicar a lógica básica, primeiro, vamos antes de acabar.
Vamos a colocar aquí os prótons y aquí colocamos os electrons. Pronto. Vamos a colocar a cor certinha. A ver. Pronto. Então, esses elétrons aqui foram atraídos para cá. Na verdade, os que estavam no meio de repente por aqui, todos aqui foram atraídos para cá. Exatamente. Então aqui gerou, na verdade, um excesso de carga negativa devido à aproximação desse material. Ok? Então, acontece como aqui, só que acima, mas mudando as frentes, né? A primeira frente, agora em vez de ser positiva como aqui, é negativa. E a segunda positiva e assim em diante, né? Então é tudo igual, só que muda, digamos, as partes, né? Tipo, se essa parte negativa está positiva, a ver, se colocar aqui fora, nesse arranjo aqui foi negativo com positivo, e aqui acontece o contrário, positivo com negativo, mas existe essa atração também, ok? Pronto, pois essa é o fenômeno de polarização, é muito importante mesmo em fenômeno em biologia, em biofísica, é muito importante, ok? Mas era para muito importante estudar isso. Então, vamos encerrar por enquanto por aqui. E vejam que até agora só falei, digamos, só fiz muito desenho, não coloquei nenhuma equação, certo? A partir da próxima aula isso aqui vai mudar, porque na próxima aula vamos ter que ver a lei de Coulomb e agora sim vamos ter que entrar com equações, certo? Então a próxima aula vai ser mais abstrata, certo? Não vai ser tão clara, certo? Pronto, pois encerramos por aqui, como disse, e nos vemos na próxima aula.